Chegou a hora daquilo que você sonhou até agora ganhar forma. Saturno vai entrar no signo de Áries no dia 25 de maio de 2025, à meia-noite e 35 de Brasília. E o que isso quer dizer para você? Olá, queridos, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcia Fervienza, astróloga, terapeuta e professora de astrologia. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a entrada de Saturno em Áries. Uma entrada que, devo confessar, vinha meio que esperando arduamente. Na verdade, não estou esperando arduamente só a entrada de Saturno em Áries, não. Confesso, estou esperando arduamente a entrada de todos os planetas lentos nos signos que eles vão entrar esse ano. Ou seja, estava esperando por Netuno em Áries, estou esperando por Saturno em Áries, estou esperando por Urano em Gêmeos, menos ansiosa por Júpiter em Câncer, porque Júpiter muda de signo todos os anos, mas na expectativa pela mudança de signo desses três planetas, porque é aquela história que vivemos em 2023, quando Plutão fez ali a sua breve entrada em Aquário, né? Que ele entrou entre março e junho em Aquário, deu uma pauta pra gente do que vinha por aí, retrogradou para Capricórnio e depois voltou para Aquário com tudo. Pois é. E aí, à medida que os planetas lentos vão mudando de signo este ano, a gente vai entendendo um pouco qual é a mensagem subjacente e qual é o novo modelo de vida a nível individual e coletivo com o qual a gente vai lidar em 2026. Eu, como astróloga, preciso que esses movimentos aconteçam, porque embora eu possa teorizar sobre eles, e modéstia à parte, o faço muito bem, palmas, por favor. Embora eu possa teorizar sobre o que eles vão fazer, vão trazer, o que eles vão propor, a gente só sabe mesmo quando a coisa acontece. E ainda assim, né? Como são os graus iniciais, a gente tem ali uma ideia genérica, né? Ou nem vou falar uma ideia genérica, né? Temos ali apenas uma ideia do que vem por aí. Então, Saturno entra em Áries dia 25 de maio, meia-noite e 35 de Brasília, marcando um novo início num ciclo coletivo, dando pra gente uma pauta, uma palhinha do que vem por aí em 2026. Mais importante do que isso é o fato de que Saturno está saindo de Peixes, né? E está entrando num signo que tem uma energia, uma vibe muito diferente do signo anterior. Além de tudo isso, com Saturno em Peixes, a gente estava fechando um ciclo, com Saturno em Áries, a gente está abrindo um outro. Mas, como eu disse no meu vídeo de previsões para 2025, 2025 é um período transicional. E dentro dessa proposta de período transicional, a gente vai ver os planetas entrando nos signos e retornando ao signo anterior para terminar os assuntos que tem pendentes ali, para então entrar de vez nos signos no qual eles vão estar, né? Nos quais eles vão estar pelos próximos muitos anos. Bom, então, antes de eu começar a falar disso, quero te contar que não só vou falar da entrada do signo de Saturno em Áries, como vou falar de como que isso conversa com a entrada de Netuno em Áries, que aconteceu em 30 de março, no seu signo, e o que você pode esperar para você e na sua vida. Portanto, vai se chegando e se aconchega por aqui que a gente tem papo para discutir, conversar. E antes de mais nada, já vou pedir o seu like, a sua inscrição no canal e o seu comentário no final do vídeo. Quando olhei para o céu da entrada de Saturno em Áries, tentei identificar o que mais estava acontecendo no céu. Por quê? Porque a premissa da astrologia, ela se deita sobre a ideia de que quando você conhece o céu de início de algo, você consegue antecipar, prever o seu crescimento, desenvolvimento,
queda e fim. Então eu procuro encontrar dicas nesse céu, né, no céu de um movimento astrológico importante que me ajude a entender a energia do que está começando ali. E tem vários aspectos no céu de Saturno entrando em Áries que são interessantes, mas são aspectos de quase, né? Acabou de fazer trígono, tá saindo do trígono. Acabou de fazer uma conjunção, tá saindo de conjunção. E eu queria exato. Eu falei, não quero lidar com quase. Para lidar com quase, eu vejo só Saturno. Quero exato. E exato, eu encontrei uma oposição entre Lilith e Vesta, ambas em Escorpião, com a Lua em Touro. Uma oposição. Então vamos lá. Saturno entrando em Áries, ele vai marcar a transição de um ciclo de dissolução, de entrega, de finalização, né? Saturno em Peixes, para um tempo de início, um novo ciclo, uma construção de identidade. O princípio de Áries e Peixes são princípios extremamente opostos, né? O princípio de Peixes é o princípio do não ego e o princípio de Áries é o princípio do ego, como qualquer signo de fogo. Então aqui a gente está falando de um movimento que vai falar da afirmação do eu. Falamos disso no vídeo de previsões para 2025. O que eu disse ali? Afirmação do eu, né? Talvez um aumento da demanda pela responsabilidade pessoal, né? Aquilo que eu faço, eu tenho que responder por aquilo que eu faço. Falamos da questão também, né? Da imposição de quem eu sou, da minha identidade à força, né? Falamos de possíveis surgimentos de lideranças autoritárias, né? Em sua essência mais pura, Áries é o signo que vai falar de nascimento, de instinto, de coragem, e da coragem de ser e de existir, inclusive, e da disposição de brigar por esse espaço, por esse direito de existir, literalmente esse espaço ao sol. Pensa na planta rompendo o solo, né, durante a primavera para conseguir receber a luz do sol. Quando Saturno cruza esse portal, ele entra num signo que ele não tá bem, né? Lembrando que Saturno tá muito bem em Libra, que é o signo oposto a Áries. Em Áries ele não tá bem. E isso não significa que ele é menos Saturno. Isso pode significar uma função de Saturno mais distorcida. Uma manifestação da energia ariana mais distorcida, né? Então, quando Saturno cruza esse portal, quando ele entra em Áries, ele vai exigir responsabilidade sobre quê? Sobre você, sobre cada um de nós. Ele vai fortalecer o ego, ele vai querer estruturar esse ego, ele vai querer estruturar esse eu. Ele pode fortalecer a independência de maneira não necessariamente positiva, né? Porque ele pode querer fortalecer a independência independente do impacto que o fortalecimento da minha independência e da minha identidade tem sobre você ou sobre o resto do mundo. E ele vai dar forma a essa energia de Áries, que é a energia da vontade em seu estado mais bruto. E isso é um problema, ou pode ser um problema, se faltar o princípio da ética, né? E o respeito à lei. E aí a gente tem nesse céu a oposição exata no momento em que Saturno entra em Áries, entre a Lua em Touro e Lilith e Vesta em Escorpião. O que eu acho? Eu particularmente acho que essa oposição no céu, ela acentua questões de poder, de controle, de imposição, de rebeldia desse Saturno em Áries. É a minha humilde opinião, né? Eu acho que aqui a gente tem nessa oposição, pensando até a nível coletivo, se eu pensar em Lua como, né, o povo, as pessoas de um país ou de uma nação, aqui a gente tem nessa oposição um confronto, uma visualização muito clara dos meus instintos mais escorpianos e viscerais, da minha sombra, né?
E aí, a gente pode, de repente, com essa lua oposta a Lilith Vesta, a gente pode ter, com a entrada de Saturno em Áries, né, um desejo de chutar esse balde com muita força, de novo, independente do impacto que vai ter sobre quem, e abrindo mão do confortável, porque a lua está em Touro, né, em prol de algo muito mais ousado, radical, transformador, chocante. Lilith é chocante, com tal de dar voz aos meus instintos mais primitivos e que me movem. Eu vejo essa oposição como uma espécie de confronto com forças psíquicas de luz e de sombra, especialmente de sombra. Eu vejo como uma energia possivelmente de revolta. Lilith é revoltada, ela foi escrachada, ela foi expulsa do paraíso, escrachada socialmente, porque ela se opôs, ela se rebelou contra a obrigação de se ser submissa a Adão, né? Então, eu acho que essas forças psíquicas, essa revolta, seja ela consciente ou não, estão pedindo voz, estão pedindo lugar, saída, estão pedindo autonomia, e eu acho que com esse Saturno em Áries, eu posso usar essa energia dessa força de Áries e essa coragem de maneiras destrutivas se eu não estiver muito atento a tudo que está em jogo, né? Enquanto Saturno estiver transitando este signo. Eu acho que a gente pode ter um novo ciclo com Saturno em Áries que não será só sobre iniciar, só sobre construir, né? Mas eu acho que a gente vai ter que ter muito em mente a responsabilidade sobre os nossos atos, e eu acho que a gente vai ter que ter coletivamente políticas em curso que estejam muito atentas a processos destrutivos que querem dar forma, Saturno, à raiva, que querem dar forma, Saturno, ao novo, que querem dar forma, Saturno, a todo e qualquer custo, sabe? Eu acho que a gente vai ter que ter muita responsabilidade e muita consciência de que esses desejos que surgem, essa revolta, essa rebeldia que é tão, quiçá inconsciente, quiçá urgente, ela precisa ser moderada. Então eu acho que a gente vai ser confrontada aqui com a pergunta de, entre outras coisas, eu acho que a gente vai precisar pensar sobre quem somos nós quando estamos possuídos pela raiva, quem somos nós quando queremos dar início a algo, quem somos nós quando sentimos que estamos sendo silenciados há muito tempo, quem somos nós quando a gente é obrigado a assumir responsabilidade por aquilo que faz, porque a autonomia, Áries, tem um preço, né? Toda ação tem uma consequência, Saturno, e Saturno em Áries, ele vai exigir da gente que a gente haja e assuma a responsabilidade por aquilo que fez, sem culpar ninguém e sem dizer que foi por conta de nenhuma outra coisa além de si mesmo. Faremos isso? Não faremos? Não sei. Mas, em essência, para mim, Saturno é sobre isso. Esse Saturno em Áries é sobre isso. É sobre a autonomia, que vai exigir, sim, determinadas rupturas, e também sobre o fato de que uma liberdade, ela só é real, e ela só é verdadeira, e ela só é até saudável quando a gente aceita as consequências de sermos quem somos. A gente tem ainda uma outra questão para pensar a respeito com a entrada de Saturno em Áries, que é o fato de que ele está entrando num signo que Netuno chegou antes, inaugurou no dia 30 de março. E isso é extremamente importante, né? Por quê?
Porque Netuno, ele é o planeta que ele é sutil, ele fala do coletivo, ele fala do imaterial, ele não age à força, ele não age com precisão, muito pelo contrário, né? Ele dissolve, ele dilui, ele é uma coisa muito mais de intuição, ele é muito mais de permear, ele é muito mais de influenciar e até de manipular, né? E aí, quando Netuno chega no grau zero de Áries, ele inaugura um novo ciclo, ele inaugura uma nova era, aonde ele desestabiliza, quiçá confunde a nossa noção tradicional de identidade. Quem sou eu? Acho que a pergunta mais comum que eu tenho escutado em atendimento é essa. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero? Vontade. O que eu quero? O que tá começando na minha vida nessa área onde eu tenho grau zero de Áries? O quê? A gente estava ali naquela ideia de que quando Netuno saísse dos últimos graus de Peixe, a confusão ia se dissipar. Acho que em certa medida dissipou. Só que ele muda de signo com Vênus retrógrada, né? Ele muda de signo com Mercúrio retrógrado, ele muda de signo com Saturno presente, com o nó do norte envolvido, ele muda de signo num céu confuso e caótico, e aí ele não é que a confusão deixe de existir, ela muda de cara, ela muda de assunto. Ela tá ali, ela é de outra natureza, mas ela tá presente. E aí, o que entra em jogo, o que entrou em jogo para muita gente com essa entrada de Netuno em Áries, né? Cara, e se esse meu novo impulso, essa pessoa que eu acho que eu tô me tornando ou que eu desejo ser, e se isso for uma ilusão? E se eu estiver trocando o certo pelo duvidoso? E se na verdade isso que eu desejo já está aqui e eu não tô enxergando, porque com Netuno eu não tô enxergando? E se eu já estiver sendo quem eu quero ser e na verdade eu tô me iludindo de que existe outra coisa? E se essa insatisfação for porque eu sou uma pessoa insatisfeita e não porque realmente alguma coisa precisa mudar? Perguntas muito presentes, muito vistas na minha prática de atendimento com a entrada de Netuno em Áries em meio a um céu onde está Vênus e Mercúrio retrógrado em Peixe, conjunta Nó do Norte, conjunta Saturno, um inferno. Ele entra em Áries, ele semeia uma ideia, uma inspiração, um cheiro, um algo que não é de todo, não estamos de todo capazes de definir naquele momento. E eu disse para vocês, calma, a gente precisa esperar Saturno chegar. A coisa talvez mais apaixonada, mas não necessariamente impulsiva ou agressiva, inspirada. Um ideal. Ainda assim, acho que trouxe confusão sobre quem eu sou e o que eu quero, né? E que novo começo é esse e eu quero começar isso mesmo e para onde é que eu tô indo no final das contas. Esse ponto do mapa, esse grau zero de Áries, aonde quer que ele esteja na tua mandala individual, ele foi tocado por um anseio, um desejo, aonde algo estava começando ali, não dava muito bem pra gente saber o que era e não tinha mesmo como saber. Aí chega Saturno. E isso é maravilhoso, desde a perspectiva de Netuno, é fantástico. Por quê? Porque Saturno não sonha, né? Saturno estrutura. Saturno é o princípio da realidade, né? Saturno dá forma. Saturno é ação e reação, é a lei de causa e efeito. Né? Saturno é a responsabilidade. Mas assim, se eu tiver que selecionar uma palavra para dizer por que é maravilhoso Saturno ali, é porque ele dá forma. E com Netuno, nos últimos minutos de Peixes, em Áries, gente, acho que estamos desesperadamente precisando de forma. E Saturno dá uma estabilizada.
né? Netuno está, vamos dizer assim, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, going rogue, né? Ele tá louco, solto há muito tempo. Ele está precisando de uma estabilizada qualquer. Então, quando Saturno chega e toca no mesmo ponto, ele tenta cristalizar alguma coisa. Dá para tirar a cabeça de debaixo da água e dá para dar uma respirada. Ele tenta cristalizar algo que Netuno intuiu, sugeriu, inspirou. Ele pede que a vontade seja consciente. Netuno é inconsciente. Saturno vai falar, não, peraí, calma aí. Do que estamos falando aqui? Ele pede maturidade para lidar com aquilo. E ele fala assim, vamos fazer o que tu quiser, mas assim, com compromisso, sabendo que toda causa tem uma consequência e fazendo escolhas, meu amor. Não dá para se deixar levar, não. Aqui tá tudo muito confuso e tal, mas a gente vai ter que começar a fazer algumas escolhas aqui e algo mais claro e palpável, né? Ou seja, se você quiser nascer de novo, dar início a esse novo ciclo, fazer essa mudança, você vai precisar definir qual vai ser a forma, qual vai ser a ética e qual vai ser o seu compromisso com isso. Então, ele vai chegar e ele vai dar um contorno a algo que estava extremamente vago, que foi plantado por Netuno. E aí eu não sei em que condição esse Saturno chega em Áries, tá? Porque eu acho que também naquela área ali da vida, onde a gente tem os últimos minutos de Peixes e os primeiros de Áries, cara, o universo tá batendo ali, né? De novo, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrada, Saturno passando ali, nó do norte ali. Eu acho que a gente tá cansado naquela área. Então pode ser que quando Saturno chegar também a gente esteja exausto. Ou pode ser que quando ele dá forma e contorno ao sonho, obviamente, ele vai mostrar para você que vão ter partes daquele sonho que vão ficar de fora, que não são possíveis. Ele é o princípio da realidade. E aí ele pode trazer frustração. Mas pelo menos você vai saber onde você está pisando. E para algumas pessoas isso já é muito. Para mim, por exemplo, é coisa pra caramba. Não menos interessante é o fato de que eles vão caminhar lado a lado por um bom tempo no céu, né? Ou seja, Saturno entra 25 de maio em Áries, retorna a Peixes 1º de setembro, ele vai estar em Áries direto até 13 de julho, 1º de setembro ele retorna a Peixes. Entre 25 de maio e 1º de setembro, eles estão com um grau de orbe, mais ou menos, entre eles, entendeu? Eles estão caminhando lado a lado e eles não vão chegar a fazer nenhuma conjunção exata esse ano. E isso também é simbólico. Por quê? Porque uma coisa é você ter Saturno e Netuno caminhando lado a lado, outra coisa é você ter os dois fundidos, misturados. Não os teremos misturados, os teremos lado a lado. Isso traz desafios e traz oportunidades. A nível pessoal e coletivo, a gente pode estar falando daquilo que é 2025. Uma transição, meu amor. É uma gestação. É alguma coisa que a gente está vivendo onde o velho ainda não acabou e o novo ainda não começou de todo. Já eu falei e falo para todo mundo que eu atendo. Vai, prova, tenta, mas saiba que nada está escrito em pedra até 2026, né? A gente tem algo aqui que tá se formando, mas ainda há um desencaixe entre forma e sonho, tá? Eles vão fazer uma conjunção exata em 20 de fevereiro de 2026 e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas até lá, entre maio, né, 25 de maio e 1º de setembro, essa orbe entre eles justinha tá preparando a gente, tá preparando a nossa alma e tá preparando também a nossa vida material para esse novo ciclo, que é pessoal e é coletivo. Estamos aqui modelando argila, entendeu?
Ou seja, sabemos o que queremos fazer, sabemos que forma queremos dar a argila, mas ela ainda está ali maleável, vulnerável e aberta a correções. Esse é o lado positivo do fato deles não estarem unidos e conjuntos ainda. Estão em órbita de conjunção, o que não significa que estão grudados um no outro. Então ainda temos estamos em transição e temos essa oportunidade de dar forma à coisa. Até lá, a gente tem que ter o quê? Ética e sensibilidade. Ambos igualmente importantes, porque você vai precisar planejar Saturno, esse sonho Netuno, que abre um novo capítulo na tua vida, naquela área do mapa onde você tem grau zero de Áries. E você vai ter que saber, meu amor, que o que quer que você faça, bom ou ruim, você é a pessoa responsável por construir aquilo com que você sonha. Temos o nó do norte em peixes, parte do processo não depende de você, mas a continha do que tu fez te chega, amor, não tem jeito. Dessa daí você não vai escapar. Então temos aí essa dança, né? Saturno-Netuno, real, ideal, e com isso atritos vão surgir, tensões vão surgir. Saturno chegando no ponto de Netuno, eu respiro aliviada, por quê? Porque é hora de dar forma. Chega de confusão e de dissolver. Vamos pelo menos, até para me decepcionar, tô topando. Me decepciona, por favor. É melhor do que isso de não enxergar meio palmo à frente do nariz. Me decepciona de uma vez. E aí, a gente vai até esse encontro, essa conjunção em 20 de fevereiro de 2026, a gente vai ficar tentando formatar aquilo que Netuno inspirou na gente quando ele entrou em Áries. Netuno em Áries inspirou em você um novo você. Saturno vai perguntar se tu dá conta de ser esse novo aqui. Dá conta? É a pergunta de Saturno. E aí, esse período que vai até 1º de setembro é um período onde você vai ter uma ideia do que 2026 vai te trazer. O que eu acho a nível coletivo, né, que a gente pode ver entre maio e setembro? Agora com os dois titãs, né, em Áries. Acho que a gente vai ver algumas redefinições de liderança e autoridade. Vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre questões geopolíticas. Estou deixando as coisas, né, tomarem um pouco mais de forma, é ótimo. Mas é que eu estou tentando esperar um mínimo de estabilização para sentar fazer um vídeo e dar tempo do vídeo ser editado para publicar para vocês antes dele ficar obsoleto, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver redefinição de liderança e, mais do que isso, redefinição do conceito do que é ser um líder, sabe? Do que é ter autoridade, tanto a nível pessoal quanto a nível social. Acho que a gente vai começar a ver duas coisas com Saturno em Áries. Jovens Áries se tornando figuras de autoridade, Saturno. Jovens Áries assumindo posturas muito mais tradicionais e pedindo um retorno assim, tipo, não vou dizer escravidão não, mas assim, aos modelos tradicionais, né? O homem provê e a mulher cuida da família, sabe? E até acho que vamos ter um pedido, né, mais acentuado da famosa mão forte. E quando Saturno e Netuno fizerem essa conjunção, pode ser que não haja limites para isso. Por isso é que eu estou dizendo que eles não estando fundidos ainda é uma boa. Podemos ver choques entre gerações, né? Saturno em Áries. Áries sendo o jovem e Saturno sendo, né, o velho tradicional. Aquilo que a gente for construir vai exigir esforço, vai exigir iniciativa, mas também vai exigir consistência, o que é uma dificuldade com Áries. Vai exigir disciplina, o que é uma dificuldade com Áries. E acho que coletivamente pode ser que quase 100% de certeza, minha opinião,
que a gente vai ver o fortalecimento de movimentos autoritários, movimentos nacionalistas e ainda vai piorar muito antes de melhorar. Por quê? Né? Porque eu acho que uma das coisas que esse Netuno em Áries plantou é esse anseio por esses homens, essas figuras fortes, militares, combativas, bélicas, visionárias, né? Especialmente em contraste com essa figura de autoridade muito mais compassiva que surgiu com Saturno em Peixe. Mas Saturno vai retrogradar em Áries no dia 13 de julho, né? O que significa que esse período que a gente vai ter entre 25 de maio e 13 de julho ainda não é um período da gente fazer nada com pressa. É um momento da gente testar, da gente refinar a bússola interna segundo a informação que a realidade de Saturno em Áries nos trouxer, entendendo que a gente está num limiar onde o velho ainda resiste e o novo ainda está muito instável. Agora, o que isso significa para você, segundo o seu signo solar ou ascendente? Escute para os dois. Arianos, eu acho que são os que mais vão experimentar e viver isso de maneira muito importante. Tá acontecendo no teu signo essa conjunção, né, velho? Tá acontecendo no teu signo. Primeiro, Netuno chegou, dia 30 de março, né? Dissolvendo velhas definições de quem você é, né? Do teu ideal de eu, de repente fazendo você questionar determinadas independências, de repente te sensibilizando mais para coisas que antes não te tocavam tanto, de repente te tornando um pouco mais intuitivo e também mais perdido sobre quem você é agora, né? E o que está acontecendo e por quê, e o que você quer e para onde é que tu tá indo, né? Como se uma nova versão sua estivesse querendo nascer, mas a coisa tivesse igual, nem massinha, né? Mas tudo argila bem molhada mesmo, vamos dizer assim. E aí Saturno agora chega no teu signo ou na tua casa 1 e traz uma estrutura. Ele vai dar uma forma. Qualquer que seja essa forma, né? Melhor do que forma nenhuma. É claro que você precisa tomar cuidado com o que Saturno vai despertar em você, né? Como que você vai lidar com essa estrutura, porque essa estrutura ela vai vir também com um tom de limitação e restrição, né? Não dá para ser tudo. E não dá para ser de qualquer jeito. Você vai haver uma exigência de responsabilidade, de maturidade, de comprometimento com a sua própria jornada, né? Não vai dar passeio, não vai dar valsa. E isso pode se tornar uma raiva e mal direcionada. Não é hora de agir por impulso. Se até agora você não conseguiu agir porque não tinha ideia de onde estava o pé, onde estava a bunda, não é porque chegou Saturno que você vai fazer tudo de uma vez só. Muito pelo contrário. Você vai ter menos de 2 meses de Saturno direto no teu signo. É hora de botar o galho dentro e observar. E ver como que você se sente com essa proposta de vida. Ela reflete quem você quer ser? Ou quem você está se tornando? Ela dá lugar à tua sensibilidade? Porque tu vai ficar sensível por 14 anos, né? Então tem que levar isso em conta. Ela dá lugar à tua sensibilidade? Ela dá lugar à tua intuição? Ou você vai ter que continuar sustentando, né, a questão do macho alfa? Você consegue sustentar o macho alfa? Por 2, 3 anos até consegue, mas vai conseguir sustentar por 14, né? Então eu acho que esse novo ciclo, quando Saturno chega, tu vai ter que olhar para ele com coragem, com propósito, sabendo que há limitações e responsabilidades, às quais você vai ter que responder. Signo solar ou ascendente em Touro, Netuno entrou na sua casa 12, no dia 30 de março, né? Que é a casa da espiritualidade, que é a casa do inconsciente. Ótimo, né? Se tem uma casa onde Netuno ele é literalmente inofensivo, é a casa 12. Por quê? Porque a casa 12 é de espiritualidade, Netuno é espiritualidade. A casa 12 é intuição, Netuno é intuição. A casa 12 é o imponderável e o imaterial, Netuno é o imponderável e o imaterial. Então, fantástico, estamos todo mundo falando a mesma coisa. Pode ter sido um período, de repente, de maior
confusão e talvez até podem ter surgido medos em relação à sua saúde mental. Ai, comecei a ouvir coisa, sentir coisa, a ficar mais sensível às dores do mundo. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Não quero me misturar com as pessoas, não quero estar junto com os outros. Difícil isso. Meus sonhos estão mega vívidos, não é possível. Caraca, meus sonhos estão premonitórios. Será que eu tô enlouquecendo? Sabe? Nossa, comecei a lembrar de coisa do passado que eu não sei se é do passado da infância, se é do passado de uma vida passada. Aliás, eu não sei nem, eu tô achando que Deus existe, eu já não sei mais se Deus existe. Tudo isso pode ter acontecido com Netuno ali. E aí Saturno vai chegar agora e vai te obrigar a se confrontar e olhar de frente para tudo isso. E aí tu vai olhar e tu vai encontrar medo, tu vai encontrar receio, tu vai encontrar a bagagem dos outros, tu vai encontrar fantasma, tu vai encontrar determinadas inibições ou sensações de inadequação. Mas o bom é que a casa 12 ela é uma casa de fechamento. Então você tá passando por uma limpa para que quando Saturno chegar no teu signo, né, você esteja com uma bagagem muito mais leve, onde fique só a intuição. E não fique essa confusão toda. Você não tá louco, nem louca, tá? É um momento só em que, vamos dizer assim, você foi jogado numa piscina de conteúdos inconscientes e Saturno vai chegar agora para tentar te ajudar a separar o joio do trigo. Então aproveita para fazer terapia, aproveita para trazer para tua rotina práticas espirituais, para meditar com constância, né? Para reconstruir ou começar a delinear o que tu quer do teu mundo interior, psicológico, inconsciente, para lidar com ele de maneira mais consciente, inclusive. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, Saturno está entrando na tua casa 11 em Áries, Netuno chegou lá, criou ilusões e desilusões sobre amigos, sobre pertencimento, sobre planos e projetos de futuro. De repente tu achou que estava indo para um lugar e não estava mais. De repente você achou que tinha encontrado pessoas com quem você tinha uma conexão de outro mundo e era uma tremenda roubada. De repente aconteceu um desalinhamento absoluto entre você e os teus amigos ou as pessoas com quem você estava se relacionando, né? E assim, o problema é que quando Saturno chega nessa área, ele não vai te ajudar muito com as questões de pertencimento, nem com as questões de amizade. As questões de amizade, ele vai te mostrar quem é para valer. E as de pertencimento, os grandes grupos podem ficar mais difíceis para você. Você, de repente, vai se identificar com uma meia dúzia de 3 ou 4 e vai ser isso. O lado positivo é que agora você, de repente, começa a entender um pouco melhor o que tu quer pro teu futuro. E, de repente, você pode não ter facilidade para se unir com outras pessoas, né? Em termos de vida social e tal, mas você pode, de repente, conseguir trabalhar em conjunto, em colaboração. Mais do que qualquer coisa, eu acho que Saturno ali ele vai pedir que você haja sobre aquilo que você sonha. O que você quer pro teu futuro? Ah, eu quero construir um foguete que me leve à Lua. Ok, então por onde você vai começar? Muito pé no chão, né? Então é sobre plantar esse algo novo para esse futuro que Netuno te inspirou ali quando ele chegou, sabe? Não com euforia, não com pressa, não na impulsividade, mas com a pouca clareza que Saturno ali vai te trazer, com responsabilidade, com planejamento e com a paciência que der para ter. Signo solar ou ascendente em Câncer. Netuno chegou na tua casa 10, né? Ali 30 de março. E eu acho que é um dos posicionamentos mais difíceis em Netuno na casa 10, porque como a casa 10 ela é uma casa que não fala só de carreira, ela fala também de caminho de vida, é muito comum a gente ficar perdido. Para algumas pessoas isso pode ter significado um momento de sucesso, de celebridade, de êxito, um momento bacana. Para outras ficou aquela do tipo, mano, não tenho ideia se esse caminho é o meu, não sei nem para onde é que eu tô indo. Então para muita gente o brilho de algumas conquistas pode ter se perdido. Para algumas pessoas
pode ter surgido um desejo de se envolver com algo que realmente falasse com a sua alma, que realmente faz o seu olho brilhar, mas a insegurança. Vou trocar o certo pelo duvidoso. Para quem já tem carreira, para quem já tá no mercado, vou trocar o certo pelo duvidoso. E eu acho que você pode ter ficado ali meio que sambando nessa incerteza e insegurança até a chegada de Saturno. Saturno chega e ele começa a dar forma a essa possível inspiração e a te mostrar o que é possível e o que não é, e também o que vai te custar construir isso do zero. Olha, tudo bem, meu amor, como é que tu vai construir esse novo caminho? Deixa eu te contar. Muito possivelmente será um caminho, né, no qual você não tem experiência, pro qual você não estudou, totalmente fora, né, do teu métier. Saturno vai dizer, tudo bem, zero problema, podemos construir. Mas como? Vai começar por onde? Então, ele vai te trazer ali os primeiros momentos, a primeira visualização de como estruturar as coisas. Do que vai ser necessário, quantos quilos de cimento você vai precisar, quantos tijolos vão ser necessários, qual vai ser a mão de obra que você vai ser exigida de você. Tu tá disposto a essa altura a começar do zero? Se tiver em prol do teu sonho, vai com tudo. Mas saiba que não é grátis, né? Trabalhou duro, trabalhou direitinho, Saturno compensa. Mas, né? O que você está querendo exatamente? Qual é o propósito desse sonho, né? Ele vai te fazer essas perguntas. E ele é aquilo, tu fez o trabalho bonito, ele vai te colocar no topo. Não agora, mas ao longo dos próximos 3 anos, ele vai te colocar no topo. Todo mundo vai ver o que tu tá fazendo. É a tua oportunidade de se construir como uma figura de autoridade numa determinada indústria que de repente é totalmente nova, mas que te super inspira. Agora, não pense que o teu público será um público que não será exigente. Ele vai ser exigente, meu amor. Você vai se tornar uma referência, mas tu vai se tornar uma referência porque tu vai entregar. Agora, também pode ser que estejamos falando de um novo caminho de vida. Ou seja, podemos estar falando de uma aposentadoria, podemos estar falando de um início no mercado de trabalho, podemos estar falando de uma mudança no caminho de vida. Que cara tem isso? Como é que tu vai fazer? Pode ser que esse seja um compromisso que você está assumindo para um ciclo inteiro de Saturno. Pode ser que seja um meio ciclo, pode ser que seja... Não acho que será algo para 2, 3 anos. Pode ser que seja algo para quando até Saturno cruzar teu ascendente, na melhor das hipóteses, até 7 anos. Geralmente, vai até a oposição, até 14. Então, pensa que o que tu tá fazendo agora é de médio e longo prazo. E se for profissional, sucesso está garantido desde que você coloque o trabalho, super. Signo solar ou ascendente em Leão, Netuno entrou na tua casa 9, em Áries no dia 30 de março. Acho que começou, né? Deu uma flexibilizada em sistemas de crença, pode ter surgido alguma liderança religiosa, alguma ideia religiosa ou filosófica de vida com a qual você se identificou um pouco mais. Talvez você ficou um pouco mais confuso sobre o que ele acreditava, perdeu algumas certezas absolutas, pode ter passado por algumas experiências, né? Que expandiram a tua visão de mundo, a tua ideia do que é possível, que te criaram outros sonhos também. E aí Saturno chega agora e vai separar o joio do trigo, né? Vai dizer, olha, tudo bem, mas isso daqui, essa nova base filosófica, em primeiro lugar, ela vai ter que estar muito alinhada com a realidade, porque Saturno é sobre a realidade. Tá bonito pra caralho, mas assim, aplica a realidade como, né? Ele vai te perguntar. Essa religião aqui também, como é que ela se converte em algo, como é que ela melhora a tua vida? Como é que ela te ajuda a crescer? Muito prático, de maneira muito prática. Ou pode ser que você se comprometa, né? Que você esteja desejando uma expansão, seja de perspectiva, seja de crença, seja de filosofia de vida, que Saturno agora traz e concretiza. Fala assim, ó, tudo bem, mas para você conseguir isso, tu vai ter que, de repente, embarcar
numa viagem, ou você vai ter que, de repente, abraçar esse novo caminho educacional. Ele vai exigir de você certos compromissos envolvendo o ensino, educação, viagem, questões legais, de repente, né? Você quer crescer. E Netuno quer que você cresça, e Saturno também, mas Saturno vai perguntar assim, tá bom, mas pra onde tu vai? Então, assim, o idealismo dessa proposta, né, de Netuno na 9 vai ter que virar algo prático. A fé vai ter que virar conduta, comportamento. E esse futuro, esse sonho aí, ele vai ter que ser desenhado com papel e caneta e planejadinho na régua, entendeu? Signo solar ou ascendente em Virgem, Netuno entrou na sua casa 8, em 30 de março. Acho que você pode ter também uma outra casa que fala de experiências psicológicas e espirituais significativas, intuição, interesse pelo oculto, né? Podemos estar falando também de encontros, né, com pessoas com quem você identifica um vínculo de outra natureza, mas também pode ter te sensibilizado para trabalho terapêutico, pode ter tocado algumas dores, pode ter te tornado mais vulnerável, não ter te tornado mais vulnerável, ter te obrigado a sentir mais a sua vulnerabilidade. Pode ter trazido confusão envolvendo dinheiro do outro, inclusive de empréstimos. De repente tu tomou um empréstimo, de repente tu se aventurou no mercado, de repente perdeu dinheiro, de repente ganhou, mas de repente perdeu, né? E aí agora vai chegar Saturno e vai falar, olha, tudo bem, amor, mas vem cá, vai perder até quando, né? Ah, não tá perdendo, tá ganhando, tá bom, mas vai ganhar até quando? Não vai ter um hedge qualquer aqui? Não vai ter uma proteção qualquer? Ah, putz, eu tô super intuitivo, ou eu tô mega confuso, eu tô tendo um monte de insights, ok, mas vai fazer o que com isso? Né? Como que isso se aplica à vida? Se Netuno tiver dissolvido vínculos, Saturno vai te obrigar a lidar com essas perdas, não vai permitir que você fique se enganando. Não perdeu não. A gente não terminou não, a gente tá só dando um tempo. Não, Saturno vai obrigar você a olhar para aquilo com maturidade. Vai cortar dependências emocionais e financeiras, né? E vai exigir uma construção ali. Um novo momento, onde você vai precisar olhar mais para dentro de si, onde você vai precisar mergulhar mais fundo em si mesmo e organizar o que encontrar ali dentro. Então, acho que assuntos envolvendo terapia, dinheiro, renda compartilhada, dívidas, tudo isso vai precisar ser olhado e organizado. Você vai ter uma ideia do que vem por aí em 2026. Não acho que vai ser fácil. Acho até que você vai ter medo, mas acho que é importante e necessário. E tu também não tem opção, né? Porque Saturno vai chegar quer tu queira, quer não, né? Signo solar ou ascendente em Libra, Netuno entrou na tua casa 7 dos relacionamentos e parcerias. Pode ter rolado uma meia dúzia de ilusão. Ou porque você resolveu que o modelo ideal de relacionamento para mim é esse, seja esse qualquer que seja o que você tiver definido. Ou porque agora eu encontrei a pessoa ideal para minha sociedade, para o meu casamento, para o meu... E você tá viajando aí nessa maionese desde 30 de março. Saturno chega e vai botar exatamente os pingos nos is. Não, amor, deixa eu te contar. Essa pessoa, ela é boa, mas não é perfeita. Não é Jesus Cristo. Não, amor, deixa eu te contar. Você tá achando que esse é um tremendo filho da... Não é. Na verdade, esse aqui é até gente boa. Você tá viajando na maionese. Então, assim... Muita idealização, muita projeção com Netuno ali, sabe? Muita confusão. Ai, esse relacionamento que eu tô é o relacionamento que eu quero, ainda é esse caminho, não é? Muito disso com Netuno ali. Saturno vai chegar e vai te trazer mais clareza. Não sei se você vai gostar do que vai ver, mas que ele vai deixar mais claro, vai. Ele vai mostrar quem é quem,
o que serve para quê, quem que é material para casar, quem que é material para se associar e estabelecer uma parceria de sucesso, quanto do que você tá vendo no outro é projeção sua, idealização, viagem tua, quanto do que você tá vendo no outro é verdade, né? Vai te mostrar que até mesmo para você ficar com essa pessoa maravilhosa, fantástica, incrível, extraordinária, tu vai ter que se comprometer, vai ter que assumir responsabilidade no relacionamento, né? Então, assim, e vai mostrar também pra você que o teu relacionamento, que de repente tu tá achando que tá bichado, que tem algo melhor e tal, não sei o que, de repente ele não tá tão bichado assim. Que, na verdade, o sonho, ele requer trabalho duro todo dia, inclusive. E pode dar início a um novo momento na sua relação. Agora, relações frágeis, meu amor, podem vir abaixo. De repente não vai vir abaixo ainda. São 2 meses de Saturno ali, mas pode vir abaixo. E as que estiverem sólidas vão ficar mais consolidadas. Podem não ficar tão divertidas. Saturno não é exatamente divertido. Ah, vai ter uma paixãozinha qualquer ali, não é uma coisa desapaixonada. É muito assim, o que é meu, o que é teu. Vamos parar de projetar nossa sombra um no outro. E vamos entender que para ficarmos juntos, seja como pares comerciais ou românticos, a gente precisa botar a mão na massa e construir algo, né? Senão, não vai para lugar nenhum. É sempre esse o caminho de colheita com Saturno. Signo solar ou ascendente em Escorpião, a gente tem Netuno entrando na sua casa 6 em 30 de março, né? Acho que pode ter trazido confusão no ambiente de trabalho, fofoca, pode ter trazido problemas de saúde um pouco claros e definido, pode ter trazido um desejo de mais magia e espiritualidade no seu dia a dia, mas sem saber exatamente como fazer isso, o que cara isso teria. Pode ter trazido cansaço, esgotamento ou excesso de energia. Pode ter trazido uma predisposição à intoxicação alimentar, uma fragilidade maior à bebida, a remédio, a comida. Ou você pode ter começado a sonhar com uma vida mais livre, mais fluida, mais intuitiva, mais alinhada, com mais propósito. E não só uma vida com mais propósito em termos de casa 10, sabe? Do grande, não. Mas uma vida com mais propósito no dia a dia mesmo. E aí Saturno vai chegar e falar, tá bom, vai fazer isso como? Conta pra mim. Qual o plano? Tá na hora de, se você quiser isso que você tá dizendo que quer, vamos botar uma estrutura nisso, né? Vamos imprimir um ritmo ao teu dia a dia, vamos cuidar do corpo com seriedade, vamos se comprometer a uma mudança de hábitos, que pode ser gradual, mas tem que ser consistente, tem que ser coerente. Vamos dar uma organizada no trabalho, vamos trabalhar com mais disciplina. Eu quero uma vida mais fluida, mais espiritualizada. Tá bom, então organiza teu dia para abrir esse espaço no teu dia. Pode ser que surjam mais responsabilidades profissionais, pode ser que você seja mais demandado profissionalmente, seja um cargo de mais respeito entre os seus colegas, ainda que não seja um cargo oficial. E aí, até essa decisão você vai ter que tomar, né? Vai assumir essa responsabilidade porque quer mais poder? Ou porque faz sentido para você e é algo que fala com a tua essência, né? Acho que é sobre você entender que quanto mais conectado com algo que faça sentido para você estiver, mais saudável você estará e mais o seu trabalho será uma atividade espiritual e menos ele será uma atividade onerosa para você, sabe? Desgastante, drenante para você. Signo solar ou ascendente em Sagitário, a gente tem, você teve Netuno entrando, né, na sua casa 5, no dia 30 de março, pode ter aumentado muito a sua criatividade, mas também ter trazido ilusões ou desilusões com pessoas queridas, filhos,
amigos próximos. Você pode ter sentido mais inspirado ou inspirada a criar mais romântica, mais conectado, até com a sua criança interior, com o seu desejo de brincar, né? Ou mais confuso sobre o que te faz feliz. É a paternidade, é a maternidade, é dar lugar ao meu lado criativo. Tô precisando de quê? De um romance, de um amor novo. O que houve? Me desconectei das pessoas que amo em outra dimensão, num nível mais espiritual. E aí Saturno chega ali. A casa 5 não é exatamente uma casa onde Saturno tá muito bem, porque não é Saturno não é o planeta da alegria, né? Isso, a casa 5 é. Mas, pelo menos, ele vai dar uma estruturada nesse teu ego que agora tá tocado por Netuno e que tá meio, né, na confusão netuniana, na falta de definição netuniana, né? Então aqui agora é hora da gente... O que Netuno te trouxe? Inspiração? O que tu vai fazer com isso? O que ela cria? Efetivamente, concretamente. O que Netuno trouxe? Decepção? Deixa eu mostrar para você quem são as pessoas que não vão te decepcionar. Com quem você pode se conectar e contar. O que Netuno trouxe? Te ajudou a descobrir um talento? Tá, e como é que você refina esse talento? Para ele se tornar algo efetivamente palpável e concreto e que te represente. Tem filho? Pode ser um momento em que você precisa estar mais de olho nos teus filhos. Teus filhos podem estar passando por um momento mais confuso. Ou podem estar se descobrindo talentos que precisam de orientação. Com Saturno na casa 5, o amor não é algo subjetivo. Ele é concreto, palpável, requer presença e exige, vira projeto. Ele exige escolha, ele exige compromisso. Saturno chegou para te lembrar que o amor mais lindo do mundo precisa de fisicalidade, materialidade. Signo solar ou ascendente em Capricórnio, Netuno entrou na sua casa 4, acho que deu uma bagunçada no teu mundo emocional, na tua vida doméstica, na tua rotina com pai e mãe, ou na rotina com a tua própria família. Pode ter também começado a mexer e dissolver certos conceitos de casa, lar, família, pertencimento. Pode ter rolado uma nostalgia ou um desejo de se reconectar com a tua ancestralidade, para tentar entender até quem você é, de onde você veio, de onde você vem, por que você é assim. Muito provavelmente aumentou a tua intuição, a tua sensibilidade, e pode ter levado você a se desidentificar com a tua origem. E aí a gente tem duas opções, né? Se ele te inspirou a construir algo diferente do que você tem, Saturno vai servir como ferramenta para te ajudar a dar forma a essa inspiração. Se ele gerou desidentificação com aquilo que você vive, Saturno vai te convidar a tomar uma decisão a respeito. Tá, desidentificou, mas e aí? Então, onde é que você se estabelece física e emocionalmente? Ou será que não desidentificou porque você está com expectativas elevadas demais? Netuno ali também pode ter trazido problemas na estrutura da casa, né? Problemas com água, até com fogo, por causa de Áries, né? E aí Saturno pode chegar ali pedindo reforma. Não só reforma física na estrutura da casa, como também redistribuição de responsabilidade, mudança nos papéis familiares. Pode trazer distanciamento da família de origem, da família atual, como pode trazer reconciliação. Por quê? Porque de repente você vai precisar começar a olhar para determinadas coisas com um pouco mais de maturidade. E pode te obrigar também a estar mais presente em casa. Será que você não se desidentificou porque você anda muito ausente? Eu acho que você vai estar, especialmente Saturno sendo seu regente, né? Você vai estar aprendendo a criar um lugar interno, emocional, e externo, doméstico, físico, que sustente você para que você possa ir
para o mundo. E essa é uma construção que parte de um ideal, parte de uma ideia, parte de uma inspiração, mas que é feita com cimento, tijolo e com amor. Com muito amor. Signo solar ou ascendente em Aquário, Netuno chegou na sua casa 3 em março. Pode ser que você tenha ficado completamente confuso a respeito das suas certezas absolutas, não a nível de casa 9, né? Não a nível de crenças que direcionam você no mundo, mas a nível de dia a dia mesmo, sabe? É aquilo que você fala, que você pensa, como você comunica, o que orienta as tuas perspectivas, né? O que você... acho que pode ter havido muita confusão mental, muita dificuldade para se expressar, muita emotividade, muito sentimento, muita intuição também, né? Por que não? Muita capacidade de leitura simbólica e de comunicação através do simbólico, né? E aí Saturno chega ali agora e dá meio que uma estruturada nisso, né? Dá meio que uma organizada nisso. De repente ajuda você a configurar uma nova forma de se comunicar, sabe? Uma nova linguagem. Começa a te ajudar a organizar um pouco mais os pensamentos, a colocar cada coisinha em sua prateleira. Se você estiver envolvido com algum tipo de estudo, pode te dar mais disciplina para estudar e mais facilidade para aprender também, né? Pode te ajudar a transformar qualquer inspiração que Netuno te trouxe em palavra que possa inspirar os outros também. Se tiver havido confusão no relacionamento com irmão ou parente, família estendida, agora pode haver um distanciamento ou uma nova forma de se relacionar com eles, mais madura, né? Ah, mas não é ideal. Mas não é ideal com Saturno. Saturno é o possível, não é o ideal, né? Abrindo um novo ciclo ali. Contratos, agora fica mais fácil entender e assinar. Projetos de compra e venda. Mas eu acho que, acima de tudo, a tua mente, você está muito intuitivo. E eu acho que a tua mente ela pode ser um excelente canal de comunicação com outra coisa, com outra dimensão, sabe? E até de captação de inconsciente coletivo. Acho que pode ser e muito útil nesse sentido. Por fim, chegamos ao signo solar ou ascendente Peixes. Netuno, seu regente, entrou na sua casa 2 em março. Trouxe para jogo, questionou teus valores, tua autoestima, o que você valoriza, como que você se enxerga, o que isso significa sobre você. Pode ter aberto um desejo de se relacionar com o dinheiro de outra forma. Pode ter inaugurado uma fase na sua vida aonde você precisa ganhar dinheiro com algo que também aporte sentido à sua existência. Pode ter reformatado ou começado a dar início à reformatação da sua autoestima, né? A partir da confusão inicialmente, dissolvendo velhas crenças, sabe? Sobre o que você pode, o que você não pode, sobre os seus talentos, né? Mexendo tanto com o material quanto com o subjetivo. Talvez você esteja aí, tenha estado desde 30 de março nesse processo de questionar se você está ganhando seu dinheiro da melhor maneira possível, se você está se valorizando, se está valorizando seus talentos, se estão valorizando você como você merece ser valorizado. E Saturno chega com um ensaio de resposta, né? Ele vai falar assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas você vai precisar fazer com consistência, vai precisar fazer todo dia e vai precisar se comprometer com isso para que isso possa se tornar uma fonte de segurança. Você não é a última Coca-Cola do deserto, mas também não é a primeira. Ele vai te trazer um sentido de realidade sobre o que você pode e sobre o que você deve, né? E vai com isso te ajudar de repente a reconstruir teu lado financeiro, tua vida financeira, te ajudar a cultivar outros hábitos de consumo, outra forma de lidar com os teus ganhos e teus gastos,
tudo isso em paralelo com o desenvolvimento de uma outra autoestima, que quiçá não dependa de um reconhecimento, não dependa de um pioneirismo, que talvez te ajude a descobrir o que realmente tem valor para você. Agora, não vai bastar descobrir, vai ter que provar na prática. É isso mesmo que tem? E você vai viver de acordo com o que tem valor para você? Essa vai ser a pergunta de Saturno. Gostaram? Espero que sim, meus amores. Se gostaram, encaminhem. Deixa teu like e bora nessa que sempre tem conteúdo por aqui. Volta, tá? Beijo.